E hoje nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial. Roberto Janck Júnior, uma pessoa que tem uma história na bovinocultura de leite e muito mais que isso. Tecnologia e inovação aplicada no gado de leite de uma forma exemplar, que vai desde o animal até o produto final. Toda essa cadeia ele domina como ninguém. Uma tradição que você vai gostar do nosso bate-papo hoje. Roberto, conta pra gente, como começou a tua convivência com a bovinocultura de leite? Conta um pouquinho da história da tua família, fala um pouquinho pra gente. Bom, a Agrindos hoje, Kleber, tem 74 anos, já organizada como empresa aqui na região de São Carlos, entre São Carlos e Descalvado. E eu nasci na fazenda, né? Estive lá esse tempo todo e a fazenda sempre, desde 1945, produz leite. E essa tecnologia foi evoluindo nos anos recentes com muito mais facilidade, porque hoje tem essas técnicas de reprodução, para você replicar um rebanho é muito mais fácil, técnicas como provas genômicas, fertilização in vitro, sêmen sexado, né? Então nós criamos o maior rebanho da raça holandesa registrado do Brasil hoje, está aqui na fazenda, e fazemos produção integrada, verticalizada de leite tipo A. Então é um produto 100% rastreado, nós não podemos comprar leite de fora, nós não podemos comprar animais de fora, o rebanho é fechado, livre, certificado, livre de doenças infecto-contagiosas pelo Ministério da Agricultura. Nós produzimos 100% das forragens que a gente usa para o rebanho, então também os alimentos são totalmente controlados, né? Desde a semente que a gente compra até o litro de leite que chega lá para o consumidor no final. Produzimos tudo isso na fazenda ao lado da ordenha, leite tipo A, e agora com uma novidade muito interessante, que é a beta-caseína A2. Então todo o leite é proveniente de vacas com beta-caseína A2, que, para explicar rapidamente, é o leite original das vacas, é antes da mutação genética. Então é como se fosse o leite da cabra, da ovelha, da mulher, da búfala, né? A vaca sofreu uma mutação genética ao longo da evolução dela, e nós resgatamos o leite da vaca original sem essa mutação, que é o leite beta-caseína A2A2. Isso é muito interessante, porque é um leite de mais fácil digestão. Então as pessoas que têm desconforto alimentar, que não se dão bem com leite, é a solução. Na verdade, tem toda uma tecnologia e uma inovação atrás de tudo isso. Começando no manejo animal, como ele mesmo disse, da nutrição animal e tantos outros itens, que eu diria, que são importantes. Mas a qualidade final do produto é a palavra de ordem lá na propriedade. Ou melhor, na empresa Agrindos. Uma empresa de tradição, como ele mesmo disse. Mas fala um pouquinho do teu pai e da tua mãe. Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Meu pai, nascido em São Paulo, ele se casou em 1961 e veio morar na fazenda. Engenheiro agrônomo, recém-formado, se casou com a minha mãe, que também é de São Paulo, né? E então todos nós nascemos por aqui, meus irmãos e eu, todos sempre na fazenda, né? E minha mãe faleceu em 1984, né, num acidente de carro aqui na estrada da fazenda, mas ela foi artista, né, pintava quadros aqui em São Carlos, teve uma vida muito intensa aqui na cidade de São Carlos. E meu pai está conosco até hoje, trabalhando, firme. Então está tudo... Você tem quantos irmãos, Roberto? Nós somos 4 irmãos. O meu irmão mais velho, Marcos Janck, né, é especialista em mercado internacional, mora em Singapura. E ele faz abertura de mercados para o agronegócio na Ásia, principalmente na China, no Vietnã. Então ele está muito ligado ao mercado de carnes, frango, etc. E agora frutas, açúcar. Então é esse tipo de abertura de mercado na Ásia. O Jorge, meu irmão mais novo, trabalha comigo na empresa, aqui na fazenda. E o Fernando, outro irmão, mora em São Paulo, mas também na área de agronegócio. E aí, você hoje casado, o nome da tua esposa, conta pra gente, como que você conheceu ela, quando você a viu pela primeira vez, conta pra gente. Não, ela é formada junto comigo na Faculdade de Agronomia, nos conhecemos na faculdade, nos casamos e moramos na fazenda desde 1989. Temos 3 filhas, já
adultas, 26 anos, advogada, a Thaís, advogada, a Diana, publicitária, e a Isabela, de 22 anos, a mais nova, está terminando a administração. Agora me conta uma coisa, quando a gente fala de o segmento leite, quais são as dificuldades nesse segmento que você entende e quais são as vantagens de estar dentro de um segmento dessa natureza? Olha, o segmento leite, na verdade o leite é uma atividade muito sacrificante, porque é uma atividade de 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, se existe uma atividade que não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, é a produção de leite, né? E essa é uma, vamos dizer assim, uma dificuldade. Mas a vantagem é que o leite, ele tem um enorme potencial, né? Principalmente de você intensificar a produção por hectare, de você fazer um bom trabalho com relação ao bem-estar animal. Talvez o investimento mais interessante que se possa fazer para uma vaca de leite é o investimento em bem-estar animal. Porque tudo que você fizer pela vaca, ela responde com produção, com eficiência alimentar, com eficiência reprodutiva e com uma produção de vida maior, né? Então, a resposta do animal ao bem-estar é muito grande. E o animal, como produz esterco e tal, é muito possível fazer um ciclo virtuoso do uso do dejeto, né? De todo o esterco, de tudo, e você fazer forragens que retornam para a alimentação do animal, que depois crescem com esterco. Então, hoje se fala muito em poluição, na questão ambiental, mas para a vaca de leite é possível criar um círculo virtuoso do uso do esterco e do dejeto para fazer uma produção quase que autossuficiente, sabe? E com isso, fazendo uma produção intensiva por hectare, usando bem os recursos que são finitos para a humanidade, como a água e a terra, de uma forma eficiente, a gente consegue reduzir muito a pegada de carbono por unidade produzida. Então, o nosso trabalho aqui é muito voltado para um ganho de eficiência, especialmente por hectare, reduzindo a pegada de carbono por unidade produzida. Existe uma preocupação com a reciclagem da embalagem, né, com todo esse processo de aproveitamento do esterco para a produção de forragens. Então, o ruminante é um animal que tem a capacidade de se alimentar de fibras, né, celulose, hemicelulose, lignina, que sequestram carbono da atmosfera, e ele consegue fazer uma proteína nobre, né? E essas plantas voltam a crescer, as raízes voltam a crescer e a sequestrar carbono, né? Então, bastante diferente do que se fala por aí, de que o bovino é o culpado pelos gases de efeito estufa. É possível criar um círculo virtuoso de produção com baixa pegada de carbono. O interessante vocês percebem que uma pessoa voltada para as ciências agrárias, como é o Roberto, com esse pensamento, né? Com essa estrutura, e principalmente com essa tradição. Como ele mesmo disse, nasceu na fazenda, está na fazenda e trabalha esses conceitos como ninguém, pensando em alta tecnologia e inovação. E está aí um diferencial muito interessante. Agora, nós estamos esperando os produtos estão chegando aí para todo mundo consumir. A segurança de quem consome os seus produtos, conta um pouquinho sobre a industrialização do leite. Pois é, no caso do leite A, a própria regra, a própria legislação é extremamente rígida. Então, a legislação do leite A brasileiro, ela permite no máximo 10% da carga bacteriana que a legislação europeia e norte-americana permitem para o leite. E por que isso? Porque a indústria é ao lado da produção. Então, além de ser um rebanho fechado, com todos os processos totalmente rastreáveis, né? A gente inclusive sabe a produção de cada vaca, o momento que ela foi ordenhada, o tempo de ordenha, a posição dela na sala de ordenha, num mapa de ordenha. É 100% rastreável, né? Um rebanho fechado, sem doenças infecto-contagiosas. Quando esse leite vai para a indústria, a gente não pode comprar leite de fora, é só esse leite. Aí passa pelo tratamento da pasteurização e é imediatamente envasado. Então, é um produto extremamente fresco. Quer dizer, o que eu estou envasando hoje foi ordenhado hoje cedo, foi envasado hoje cedo e chega para o consumidor amanhã cedo. É um leite muito jovem,
né? E é um leite fresco, pasteurizado, não é um produto esterilizado, não é um produto industrializado, né? E o nosso produto tem a maior validade do mercado de produto fresco, que são 15 dias de validade para um produto extremamente fresco, muito parecido com o leite pasteurizado nos Estados Unidos. As pessoas vão para os Estados Unidos e tomam leite pasteurizado e falam, o leite aqui tem um gosto muito bom. O nosso é exatamente o mesmo leite, né? Agora, quem tiver dúvida para falar assim, olha, eu gostaria de acessar o site, entender um pouco mais de toda a tecnologia nessa área, toda a tecnologia envolvida no bovinocultura de leite, né? E toda essa trajetória da Fazenda Agrindos, que tem uma história muito bonita e, lógico, como o Roberto mesmo está explicando, todo um porquê, né, de existir. Ele vai passar para a gente, então, essa forma de a gente acessar o site da empresa e o contato da empresa, para a gente completar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor. Isso, o nosso site é leitelet.com.br e também tem um site, a gente tem um e-commerce, e aí tem toda a história da fazenda, da produção, dados sobre o leite A2, que chama-se maniadeleite.com.br. Muito legal. Roberto, conta pra gente aí, para quem está entrando nessa área e o pessoal das universidades, que está entrando na área de ciências agrárias, qual é a dica de uma pessoa que é empresário, que é formado na área, que viveu, passou a vida dentro de uma propriedade que se tornou uma empresa rural? Qual é a ideia, qual é a dica, qual o conselho que se dá para quem está entrando na área de ciências agrárias? O que eles devem pensar, o que eles devem fazer, qual o caminho da tecnologia que eles devem seguir? Olha, eu diria que no caso do campo, onde as coisas podem ser muito amplas, né, a primeira coisa é foco, né, é fazer coisa bem focado, saber exatamente quais são os detalhes, quais são as variáveis do negócio que devem ser perseguidas, né, e principalmente muita consistência. O que a gente precisa no campo, na produção de leite, a maioria das atividades agrícolas, é rotina e consistência no que faz. Eu diria que esse é o fundamental. Fundamental. Tá aí, pessoal. Eu gostei muito desse bate-papo, espero que você também tenha gostado. A gente volta a se ver no próximo programa. Meu nome é Kleber Chicral.